E aí, galera? Hoje eu vou tratar com vocês em processo penal teoria geral dos recursos. Eu vou falar de um princípio e de dois efeitos que são muito frequentes na OAB. Bom, o primeiro princípio que eu queria tratar com vocês é o chamado princípio da non reformatio in pejus, também conhecida como princípio da vedação da reforma para pior. É muito simples, mas como ele é muito frequente na OAB, eu entendo que compensa eu mencionar isso para vocês. De acordo com esse princípio, sempre que a defesa interpõe um recurso e exclusivamente ela está interpondo um recurso, não é possível que o tribunal, no julgamento desse recurso, piore a situação em que o réu se encontrava. Então, vamos supor que o juiz fixou a pena em 5 anos, o Ministério Público entendeu que não era o caso de recorrer, mas a defesa recorreu pleiteando a redução dessa pena. O desembargador do tribunal, quando for julgar esse recurso, ele não pode, de forma nenhuma, deixar essa condenação mais gravosa para o réu ou fixar um regime diferenciado que seja prejudicial ao réu. O que é importante que vocês saibam além disso? Isso que eu acabei de descrever para vocês é uma das modalidades da reformatio in pejus, que é conhecida como vedação da reformatio in pejus direta. Existe também a chamada vedação da reformatio in pejus indireta. Qual que é essa? Quando a pessoa entra com um recurso e o tribunal anula a decisão que o juiz proferiu e remete os autos novamente para que o juiz profira uma outra sentença, esse juiz não pode, em hipótese alguma, dar uma nova sentença que seja mais grave do que aquela que ele havia proferido anteriormente. Então, o que acontece? A sentença que foi inicialmente proferida, ainda que ela tenha sido anulada, ela já delimita qual vai ser a condenação. Ela nunca poderá ser superior àquilo que o juiz já havia fixado anteriormente. Essa é a chamada vedação da reformatio in pejus indireta. Eu peço que vocês tomem cuidado que, no caso do tribunal do júri, a questão não é tão pacífica. Parte da doutrina entende que, de acordo com o princípio da soberania dos vereditos, quando anulado um julgamento pelo plenário do júri e depois volta para o plenário dar uma nova decisão, ele poderia, em respeito ao princípio da soberania do júri, dar uma decisão mais grave. Todavia, o STF não entende dessa forma. Ele entende que o plenário ele pode até reconhecer circunstâncias mais graves, mas que o juiz presidente do tribunal, quando ele for fazer a dosimetria da pena, ele tem que se limitar à pena que foi fixada no julgamento anterior. Com relação à reformatio in pejus, era isso que eu queria falar com vocês. É muito frequente, peço que vocês prestem bastante atenção. Bom, agora a gente vai tratar de dois efeitos que também são muito frequentes na OAB. O primeiro deles é o chamado efeito iterativo ou regressivo. O que é isso? Em alguns recursos, quando a pessoa interpõe esse recurso, o magistrado, o órgão que proferiu a decisão, ele pode exercer o chamado juízo de retratação. Então você interpõe o recurso, o juiz, olhando o recurso, entende que é o caso dele modificar a sentença dele em favor da parte que está recorrendo. Eu peço atenção que não são todos os recursos que têm esse efeito. Os principais que vale a gente destacar são o recurso em sentido estrito e o agravo em execução. São os principais, eu peço para vocês memorizarem. Além disso, eu queria tratar do outro efeito que também é muito cobrado, que é o chamado efeito extensivo. Por ele, quando existe um processo com mais de um réu e apenas um deles recorre, e o fundamento que ele utiliza no recurso é comum ao outro réu, então vamos supor que ele alega, por exemplo, uma prova que se estende ao outro réu, que é uma prova que faz parte de todo aquele contexto. Se o tribunal, julgando o recurso, realmente reconhece o que está sendo pleiteado, o efeito desse recurso se estende para o outro réu que não recorreu. Eu peço que vocês se atentem ao fato de que, se o fundamento utilizado é de natureza exclusivamente pessoal, por exemplo, a pessoa alega, eu não posso, no recurso alega, eu sou primário, então tem que ser fixado um regime menos gravoso, o juiz, aí nesse caso, por ser uma característica, uma circunstância pessoal daquela pessoa, o efeito não se estende ao outro corréu. Por hoje é isso que eu queria tratar. No próximo bloco a gente vai tratar um pouquinho dos recursos em espécie. A gente se vê lá, galera. Um abraço.